Olá amigos, tudo bem? É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui para gravar um outro vídeo. Nós estamos tendo bastante lives, né? Mas vídeos mesmo nós estávamos com alguns na, na nossa lista por fazer. E nós estamos aqui para gravar mais um. Esse vídeo é uma análise, né, algo que eu estou devendo, na verdade, está relacionado com aquilo que eu disse no NASP, na pregação que eu fiz ali no Instituto Adventista de Ensino, antigo Instituto Adventista de Ensino, o NASP São Paulo, e no qual eu falei à tarde e disse que havia um percentual grande de cópia do livro do Apocalipse, né, no livro do Apocalipse. Eu disse ali 37%, mas no final das contas, que seria do livro de Enoque, mas não era somente o livro de Enoque, era o total que muitos eruditos calculam, alguns eruditos calculam, de textos copiados no livro de Apocalipse. Eu quero trazer para vocês hoje, o vídeo não vai ser longo, vai ser um vídeo bastante direto ao ponto, curto, e esse vídeo tem por objetivo apresentar a vocês quais são as fontes e quais são alguns desses versos. Claro que eu não vou conseguir falar todos aqui no vídeo, senão aí o vídeo ficaria longo demais. Como já faz tempo que eu não estou aqui, eu vou mandar uns abraços rápidos, dois abraços muito rápidos para aqui. Hoje estou vestido aqui com a camisa da FATI, a Faculdade Adventista da Terceira Idade. E essa é um projeto maravilhoso, ali mantido no NASP, campus Hortolândia. Eu fui professor lá junto com minha esposa também. Fui professor de cosmovisão cristã, de cosmovisão e filosofia. E era muito legal para as nossas queridas e queridos alunos da terceira idade daquela faculdade, que existe ainda hoje, lá no NASP. Quero mandar um abraço para a doutora Helena Brandão Viana, que foi a criadora, mentora e durante muito tempo a gestora desse projeto também. E foi um prazer enorme trabalhar com a professora Helena ali, cuidando dessas meninas. Meninas, um grande abraço para vocês, homenageando aqui aquelas que nunca estão olhando para baixo e sabem que a vida não é a vida na terceira idade, como alguns críticos costumam pensar, a vida não é um constante descer uma ladeira, mas uma escada que nos leva em direção ao céu. Vocês têm tudo para fazer tudo, porque vocês podem tudo. E vocês têm ao lado de vocês o Deus que é o Deus de tudo. Deus abençoe muito vocês. Outro abraço, claro, para minha família maravilhosa, querida, e o pessoal do meu canal, que é uma família também para nós. Estão fazendo coraçõezinhos ali, né? Coraçõezinhos lindos, beijos para todos. E é maravilhoso estar aqui, sabendo, claro, que nós estamos naquela campanha, aquela campanha maravilhosa que é a campanha. A campanha não é uma campanha de azeite, nem uma campanha das 7 velas, é a campanha dos 6.000 inscritos. E estes 6.000 inscritos irão proporcionar ao John Júnior, o nosso querido voz do Aquém, o John Júnior, né, o Wallace, vão proporcionar um jantar numa pizzaria maravilhosa ali no Itaim. E ele vai estar ali com é, uma uma bela ragazza, mangiando uma pizza, vai ser maravilhoso. Ele está morrendo de rir, ele está ansioso com isso. Nós já sabemos que existem indicativos fortes aí de que o caminho está sendo traçado. O caminho está sendo traçado. Você que tem desejo de estar ao lado de um jovem cristão, de um homem de Deus, que está se preparando para trazer pessoas, milhares de pessoas aos pés de Cristo. Olha, o Barba Média, temos Barba Rala, Barba Grossa e agora o Barba Média. O Barba Média está ali se preparando para isso. Então estamos junto com vocês. 6.000. 6.000. 6.000. Faltam poucos, até o dia 31 de janeiro. Até o dia 31 de janeiro. É isso mesmo, produção? Até dia 31 de janeiro? É isso aí. Pessoal, você que tem mandado mensagem no nosso WhatsApp, deixa eu dar só dois pedidos a vocês. O WhatsApp do canal é um WhatsApp para envio de perguntas e comunicação. Então, duas coisas precisam ficar claras. Não incluam em nenhum grupo, tá bom? Não incluam em nenhum grupo. Eu realmente não participo de grupos do WhatsApp. Não participo. Não é porque porque eu não tenho tempo para isso. Não tenho realmente tempo. Vai ficar chato eu me incluir num grupo e eu acabar tendo que sair. E o segundo, por favor, eu vou falar algo que é do fundo do meu coração. Não me mandem vídeos fofinhos, nem lá no canal, nem no meu WhatsApp privado. Eu não gosto de PowerPoint, de mensagens inspiracionais. Eu tenho horror àquelas coisas que mandam numa corrente, em correntes, essas coisas. Eu acho muito legal que você goste, mas, por favor,
Eu recebo milhares de mensagens, meu celular, é que o celular que eu estou agora tem bastante espaço, mas mesmo assim eu não gosto, eu não acho legal. Eu acho muito legal que você goste, tem todo o direito, mas eu também me dou o direito de não gostar. Então eu tenho, até um tempo atrás eu tinha uma política no Facebook ou no WhatsApp. Mandou alguma coisa para mim que não é algo direcionado para mim, mas é parte de uma corrente, eu aceito a primeira, a segunda, na terceira eu bloqueava a pessoa. Mas aí Deus tocou no meu coração, eu não bloqueio mais por enquanto. Por enquanto. Vai que, né, nos próximos dias. Vamos aqui ao vídeo. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe imensamente. Ah, outra coisa com relação ao canal, com relação ao WhatsApp. Eu posso demorar para responder. Eu já avisei para as pessoas. Então, assim, tanto em todos os meios que você entra em contato comigo, eu vou ver, mas não necessariamente vou te responder imediatamente. Então, eu peço a sua paciência. Peço não somente a sua paciência, como a sua compreensão cristã de a saber que nós temos um monte de pessoas para responder e a sua comunicação é tão importante quanto a dos outros e nós vamos em algum momento responder com certeza. Mas isso pode demorar algum tempo, tá bom? E não se estressem, orem a Deus. Quando vier o estresse, saibam que não é de Deus isso, tá bom? Vamos lá então, vídeo muito bom. E eu falei então lá no canal, lá no NASP, que um certo percentual, 37%, não eram originais do Apocalipse. E alguns críticos, por exemplo, o Fernando Galli, mandou uma mensagem dizendo que ele queria saber as fontes e etc, etc. Primeiro eu queria começar, claro, um abraço para o Fernando Galli, eu o considero muito, sempre considerei, mas eu acredito que há um certo exagero em certos momentos aí nos últimos dias. Mas eu entendo, conheço o Fernando, eu sei que ele não é uma pessoa com daquelas palavras duras, mas a gente sabe que às vezes a gente passa por certos momentos que nos fazem transbordar sentimentos. E ele me disse, não, porque isso não existe, porque isso não existe. Com todo carinho, todo respeito, não só a ele, mas a todos os outros que pensaram diferentes, eu me surpreendo com um teólogo que não saiba as discussões a respeito de cópia literária dentro das escrituras, ou dos fenômenos literários que existem nas escrituras. Existem centenas de livros que falam a esse respeito, né, que falam muito a esse respeito, falam bastante a respeito do fenômeno de cópias. Por exemplo, esse aqui, ó, História da Literatura Cristã Primitiva, Introdução ao Novo Testamento, do Philip Verhauer. Ele fala sobre os problemas dos sinóticos, sobre os problemas de cópia, problema de cópia de literatura externa. Além disso, você tem outros livros também, do Van Gemenen, você tem falando de cópias também, principalmente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, na Bíblia Hebraica. Desculpe, voltando na Bíblia Hebraica, né? E isso é um fenômeno conhecido desde o advento, e aqui nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas podem dizer, isso é coisa de alta crítica, crítica histórica. É verdade, esse tipo de pesquisa é da crítica histórica. Mas esse tipo de pesquisa não é uma tentativa da crítica histórica de desmerecer o texto bíblico. É simplesmente uma tentativa de descortinar os processos pelos quais o texto bíblico chegou até nós. O Philip Comfort tem um livro chamado A Origem da Bíblia, um livro muito legal, um livro curto, e ele é conservador. E ele fala a respeito disso também, que nem tudo na Bíblia é original. E esse nem tudo na Bíblia ser original não significa que não haja inspiração. Por quê? Porque Deus é o autor de todas as preciosas gemas de verdade, diz Ellen White, repetindo aqui o que eu já falei lá no dia também na palestra à tarde no NASP. Em outras palavras, Deus pode utilizar o que Ele quiser. Deus pode utilizar da maneira como Ele quiser, no momento que Ele quiser, porque tudo que é de verdade, tudo de bom que existe nesse mundo, advém dEle. E ao advir dEle, independente da boca que falou, a mente que inspirou é a mente de Deus, e não não a mente do profeta. Porque a palavra de Deus nos diz que nada, que as escrituras são, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas todas vieram da boca de Deus, homens santos falaram. Óbvio, nem todos eles eram tão santos assim. E aí eu vou falar, mas você está falando que os profetas pagãos não poderiam receber. Pecado não impede ninguém de receber de Deus em algum momento uma mensagem. Senão ninguém teria recebido nada, nem Abraão, absolutamente ninguém. Abraão é o homem, é o pai da fé, mas ele ao mesmo tempo, no mesmo capítulo 12 em que ele é o pai da fé, ele manda sua esposa mentir, ele mente, ele é covarde, coisas parecidas. Em outras palavras, precisamos nos lembrar que pela graça sois salvos e não pelas obras, e não pela sua força, pela sua coragem, pela sua sabedoria e coisas parecidas. E nem pela originalidade. Portanto, não é de surpreender a nenhum teólogo sério do texto bíblico que o texto, que haja cópia de vários textos. E aí eu quero citar algumas referências a esse respeito, tá? Existe uma discussão, existe alguma literatura, e aí sim, ao exagero,
ao tomar esse fenômeno da cópia como sendo indicativo de que não há inspiração. Além disso, e eu preciso retomar um ponto, que é a questão da datação. Alguns têm dito, por exemplo, que aí o Fernando Gari me falou, não, porque o pastor adventista me falou, um especialista em apócrifos, me disse que os livros de Enoque, etc., são posteriores ao Apocalipse. Eu queria saber quem é esse pastor, porque nenhum estudioso sério questiona a existência dos livros de Enoque, de alguns dos livros de Enoque, nós temos 4 pelo menos, anteriormente. O que se discute é se a cópia que nós temos, ela é uma cópia anterior, de que período é a cópia mais antiga que nós temos. Mas a existência desses livros é atestada por fontes independentes. Então essa não é a discussão. Eu tenho a impressão que talvez o Gali tenha compreendido mal, ou o pastor que passou para ele tenha compreendido mal a discussão que está relacionada à crítica textual e não à datação, à precedência do Apocalipse, dos oráculos sibilinos, ou melhor dito, do livro de Enoque, porque sim, relacionado ao oráculos sibilinos existe sim uma divergência, e aí tem um range de datação muito grande, como também tem do Apocalipse. Para que vocês tenham uma ideia, essa discussão do Apocalipse fez com da originalidade, suposta originalidade ou não do Apocalipse, o fenômeno de cópias no Apocalipse, ele não foi aceito até o 3º século e houve discussões tremendas até o 4º século e 5º séculos. E durante muito tempo a Igreja Ortodoxa não o aceitou. Né? E se não me engano, tem um ramo da Igreja Ortodoxa que não aceita até hoje o livro do Apocalipse porque diz que ele é uma cópia de outros livros. Tá? Óbvio que essa é uma discussão que talvez para os leigos aqui pode parecer surpreendente e absurda. Ela não é absurda no sentido de tentar descortinar a origem do texto e o processo pelo qual ele chega. Ela se torna absurda pelas conclusões que se chegam. Óbvio, como eu disse no início, Deus pode utilizar da forma como Ele quiser, da maneira como Ele quiser, pegar gemas de verdade, pegar palavras que foram colocadas de outras maneiras e colocar e reutilizá-las, ressignificá-las. Isso é totalmente dentro da sua soberania, tá bom? O próprio Cristo, para vocês terem uma ideia, quando ele fala lá no livro, deixa eu pegar aqui qual é a referência, lá no livro de... eu estava com ela aqui. No livro de Marcos, capítulo 6, verso 8, quando ele fala que você não deve levar somente uma capa, uma sacola e um bordão, né? Somente uma capa e um cajado, que você deveria somente ter isso, lembra muito o fato de que Diógenes, o fundador do cinismo, falou exatamente isso, que está registrado lá no Diocrisóstomo 1:429. Ele diz assim, ó, considerai os animais além as aves, quanto mais livres de cuidados vivem que os homens, e quão mais saudáveis e fortes são, e como cada um deles vive o maior tempo de vida possível, embora nem tenham mãos nem inteligência humana. E contudo, para contrabalancear isso e suas limitações, tem uma grande bênção, não possui propriedades. Vejam como Mateus 6, 26 a 30 parece com esse texto. Você não deveria tomar cuidado, olhar os lírios do campo, ver os animais, etc. Ou seja, a questão do cuidado. Percebam que a mesma ideia, não apenas as palavras e as ideias e muitas das palavras, são bastante semelhantes, e esse é um fenômeno que os críticos, Walter Ray e outros autores, têm acusado Ellen White de ter feito também. Falando sobre o Apocalipse especificamente, sobre o Apocalipse, você tem, eu não vou falar sobre Paulo, na sabedoria, etc., mas nós temos ali no livro do Apocalipse uma discussão muito interessante, que fala que no livro do Apocalipse, capítulo 19, do 11 até o 22, verso 5, existem muitos paralelos à última parte do livro 3 dos oráculos sibilinos, que deve ter sido escrito ali por volta do ano 163 a 145 a.C., é a data mais aceita, tá? Por exemplo, os versos 635 a 651, eu estou lendo aqui de um artigo chamado, só para passar qual é a fonte, né? Que é um livro escrito por Tim Crosby, chamado Inspirado significa original, que está num livro chamado Assuntos Contemporâneos e Orientação Profética, antologia de artigos e monografias. Esse artigo foi escrito na década de 70 aproximadamente, ou seja, uma época bastante conservadora, e ele fala, aqui eu estou usando bastante dele, porque ele sistematiza aquilo que eu queria falar para vocês. Então assim, ele fala, versos 635 a 651, falam sobre os reis terrenos encontrando-se no conflito final em que os corpos são deixados sem enterrar para serem comidos pelas aves e bestas, ou seja, praticamente o mesmo que o Armagedon. A terra é deixada sem ser semeada nem arada por muitas extensões de anos e anos. Depois os versos 652 a 701 dos oráculos sibilinos, livro 3, falam de Deus vindo à terra, dos ímpios lançando um ataque para destruir o templo do grande Deus, o mesmo que fala Apocalipse do ataque contra essa grande cidade,
mas Deus fala e chove fogo do céu sobre eles. Os versos 702 a 795 descrevem a recompensa dos justos e as condições da nova era, de uma maneira muito parecida com Apocalipse 21, 4 e seguintes, usando palavras muito semelhantes. Apocalipse 21, 8 parece muito semelhante aos versos 762 a 766, que falam contra as abominações. A retribuição de sangue para a Babilônia por haver derramado o sangue dos santos e profetas, que está em Apocalipse 16, 6, 17, 6 e 18, 24, é muito próxima à profecia de Sibil, que é o autor dos oráculos sibilinos, de que a Babilônia se encherá de sangue, como tu mesmo outrora derramaste o sangue de homens bons e justos, que estão nos versos 311 e 312. Com relação ao primeiro Enoque, ou o livro de Enoque, né? Aí chegamos bastante próximos daquilo que eu tinha falado também. Para vocês terem só uma ideia, os cálculos feitos por esse autor, seguindo outros, mostram que mais de 80 dos 404 versos do Apocalipse, tem relação, ele é relacionado com aquilo que nós conhecemos como primeiro Enoque. Olha só que coisa interessante. 80 dos 404 versículos, ou seja, basicamente 20%. 20% do livro do Apocalipse. E aí tem algumas, por exemplo, algumas poucas das semelhanças que tem ali. Ó. Em ambas as obras, tudo que há no mar morre. Apocalipse 16, 3 e 1 Enoque 101, 7. As almas ou espíritos dos justos mortos pedem julgamento. Apocalipse 6, 9 e 10 e 1 Enoque 9, de 1 a 3, 22, 5 a 7, 47, 1 e 2. Os reis e poderosos ficam aterrorizados quando vem o Cordeiro, filho do homem, assentado em seu trono. Apocalipse 6, 15 e 16, 1 Enoque 62, de 1 a 10. Os ímpios se acovardam diante do Senhor e dizem algo sobre não serem capazes de subsistir. Apocalipse 6, 17, 1 Enoque 89 e 31. Os ímpios são atormentados com fogo na presença dos anjos ou dos eleitos. Apocalipse 14, 10, 1 Enoque 56, 8, 48, 9. Num lago ou rio de fogo e enxofre, segundo Apocalipse 20, 10, 1 Enoque 17, 5, 10, 12 a 14, 67, 4. E Deus, o eleito, habita com os homens. Apocalipse 21, 3, 1 Enoque 45, 4, 71, 16. Em eterna luz do dia. Apocalipse 22, 5, 1 Enoque 58, 3 a 6. Em ambas mencionam os 7 anjos que se encontram diante de Deus. Apocalipse 8, 2, 1 Enoque 90, 21 e 81, 5. O anjo que é encarregado das águas. Apocalipse 16, 5. 1 Enoque 69, 22, 61, 10, 62, 66, 22, 60, 16. O número pré-determinado de eleitos mortos, Apocalipse 6, 11, 1 Enoque 47, 4. Uma grande montanha ardendo com fogo, Apocalipse 8, 8, 1 Enoque 21, 3. A preparação do rio Eufrates para a travessia dos reis do Oriente, Apocalipse 16, 12, 1 Enoque 56, 5 e seguintes. Cada parte da cena do julgamento, estou lendo aqui literalmente, do julgamento do grande trono branco de Apocalipse 20, de 11 a 15, encontra paralelo em 1 Enoque 47, 3, 90, de 20 a 27, 51, 1. Até mesmo 2 breves paralelos da mensagem da Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 21, 1 Enoque 97, 8, 62, 14. O próprio livro de Apocalipse utiliza a figura dos cavalos, que são utilizados em Apocalipse 6, de 2 a 5, também lembram Zacarias, né, 1, 8, e as cores, mas as cores também, a sua ordem, são idênticas às dos touros branco, vermelho e negro, no livro de 1 Enoque 89, 8. Apocalipse 21, 1 diz, vi novo céu e nova terra, parecem com Isaías 65, 17, mas também é mais similar a 1 Enoque 91, 16. A besta do mar e a besta da terra de Apocalipse 13, de 1 e 11, respectivamente, seguem o modelo do monstro do mar, o Leviatã, e o monstro da terra, que é o Behemoth, em 1 Enoque 60, 7 a 10. Óbvio que muito da descrição vem do livro de Daniel. Isso é só para que vocês possam entender o porquê que eu disse que existem tantas semelhanças. Tá? Se nós formos lá, continuar ainda analisando, nós vamos ter em vários lugares ainda mais a influência do livro de Enoque, do primeiro livro de Enoque. Nós vamos ter ainda em outros lugares, no livro de Pedro, por exemplo, em Judas e 2 Pedro, longa história, já tem influência ali de citações de Sirac, Sabedoria de Ben Sirac, 16, 7, 8, do Testamento Neftali 3, 3 a 5, Jubileus 16, 5 e 6 e de 3 Macabeus 2, 3 a 5. Em outras palavras, originalidade não é pré-requisito para a inspiração. Por quê? Porque Deus é o autor de todas essas obras. Deus é o autor de todas as verdades que existem, né? Autor não de todas as obras, vou tirar essa frase. Mas Deus é o autor de toda a verdade que também está inserida nessas obras. Em outras palavras,
Deus não apenas inspirou por revelação direta, isso aqui atenta diretamente contra a ideia de inspiração verbal, inspiração autônoma, autômata. Deus não inspirou as palavras da Bíblia no sentido de que disse escreve agora aí, exceto quando ele diz escreve, mas ele vai e coloca as próprias palavras, ou a ipsíssima verba. Ele não fez isso. O que ele disse foram pensamentos. E quando o autor inspirado, com os pensamentos inspirados, com as revelações de Deus, vai até o momento de escrever o seu conhecimento de outros livros, e às vezes ele se lembra de um livro, ele vai e busca, e as palavras que ali estão descritas são similares, descrevem melhor aquilo que ele viu em visão do que suas próprias palavras. E ele as utilizava, porque não é antiético utilizar aquilo que vem da mesma fonte. Então é por isso que eu disse, eu só queria trazer aqui as fontes para vocês, que o Apocalipse, para vocês terem só uma ideia, 20% advém de 1º Enoque, 20% advém do livro de 1º Enoque, e aí muitos outros, como eu citei aqui, vêm também do livro de do 4º Esdras, 2º Esdras, vem dos livros de... só para citar para vocês aqui, olha, livro de 2ª Esdras, ou 2ª Esdras, 4º Esdras, ou 2ª Esdras, como alguns dizem, capítulo 4, verso 35 a 36, diz assim: não perguntaram sobre estes assuntos as almas dos justos em suas câmaras, dizendo, quanto tempo devemos permanecer aqui, e quando virá a colheita de nossa recompensa? E o arcanjo Jeremiel lhes respondeu e disse, quando o número daqueles semelhantes a vós estiver completado. Está no livro de 2 Baruque 23, 4, 5 e 1, 23, 4 e 5, e 1 Enoque 22, 3 e 7 também. 47.4 contém outras versões desse mesmo tema, e isso nos lembra aquela velha discussão de Apocalipse 6 e as almas debaixo do altar, Apocalipse 6, 9 a 11. Aqui estão as fontes, Fernando Galli, aqui estão as fontes, aqueles que requisitaram. Eu só diria uma coisa para o Fernando, para o pastor Fernando Galli. Cuidado ao chamar alguém de bandido, cuidado ao chamar alguém por nomes, adjetivar e fazer juízo de valor e etc. Você pode estar dando munição para aqueles que também podem querer chamar a Bíblia, aqueles que a escreveram, de bandidos também. Que Deus abençoe a todos vocês. E essas são as fontes. Aqui está. Esse livro, infelizmente, não existe mais. É um livro antigo. Mas, além desse, aqui estão as citações. Eu posso passar algumas. Vou pegar algumas das referências aqui para o pessoal, só para ninguém ficar achando que só as histórias são mal contadas. Por exemplo, você tem Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English with introductions and critical and explanatory notes to the several books. Depois você tem mais alguns outros aqui, por exemplo, aqui tem The New Testament Studies. Você tem... aqui tem uma discussão interessante, já estava para ter terminado, mas veja só que interessante. Foi 1º Enoque que usou o material do Apocalipse em vez de Apocalipse 1º Enoque? Isto é altamente improvável. O livro de 1º Enoque é uma obra composta, isto é, de várias suas partes foram escritas em épocas diferentes por autores diversos. As porções mais antigas do livro datam do 3º século antes de Cristo. Tem havido algumas dúvidas quanto às datas das partes mais recentes dos livros. As parábolas, capítulo 37 a 31, devido ao fato de que nenhum fragmento das parábolas foi encontrado em Qumran, J.T. Millick concluiu que esta seção foi um documento cristão composto em cerca de 270 ano Domini. Esta opinião tem sido quase universalmente rejeitada pelos especialistas nos pseudepígrafos, que agora discutem se as parábolas foram escritas entre o ano 1 e 70 da nossa era, ou 70 e 135 ano Domini. E aí, quem quiser uma discussão mais completa, você pode ter nos livros escritos por Charles Worth, em New Testament Studies, volume 25, página 315 a 369. De qualquer forma, os capítulos 1 a 36 e 72 a 108 de 1º Enoque são com toda certeza mais velhos do que o Apocalipse. E os capítulos 31 e 71 são muito provavelmente mais velhos também. Nesse livro aqui tem várias outras coisas. Eu acho que podia ler mais um pouquinho aqui para vocês, algumas outras coisas. Né? Mas vamos deixar para uma próxima também. Tá? E aqui tem várias outras coisas também que seriam interessantes vocês darem uma olhada. Por exemplo, no I. Howard Marshall, conservador, um artigo de Francis Exegesis in Practice, 2 Examples, New Testament Interpretation Essays on Principles and Methods, páginas 264 e 281. Tá bom? Se você quiser mais, procure esses livros, vão te dar bastante conhecimento também. Shalom, Berrei Traot, que Deus abençoe os seus estudos.